E esse bicho é simplesmente o maior jabuti que existe no planeta. Nós estamos no porto da ilha de Santa Cruz. Só nesse pedacinho aqui, a gente já tem 3 caras emblemáticos que ainda não são o cara que eu estou buscando, que é o símbolo máximo de Galápagos. Não que seja o animal mais incrível, mas ele é o mais incrível mesmo, que é justamente o jabuti de Galápagos ou as tartarugas de Galápagos. Elas são emblemáticas e super conhecidas, mas esses caras que estão aqui também são, e a gente tem a oportunidade, num lugar único que nós chegamos aqui no Porto, encontrar. O primeiro deles são os lobos marinhos. Esses lobos marinhos as colônias estão espalhadas por toda a Galápagos, por todas as ilhas, é um arquipélago, então é um conjunto de ilhas. E não existem lobos marinhos em regiões tropicais, com exceção daqui, do arquipélago de Galápagos. Esses lobos marinhos têm uma espécie definida. Os machos são bem maiores que as fêmeas, têm o mesmo comportamento que outros lobos marinhos de outras regiões. O macho ele tem várias fêmeas que compõem o seu harém, filhotes ainda jovens, e os machos podem chegar, no caso dessa espécie, a 250 quilos, enquanto as fêmeas menores, 110 quilos mais ou menos. O macho chega a 2,5 metros, 2 metros e meio de tamanho, enquanto as fêmeas menores, 1,5 metro a 2 metros. Esses caras aqui são iguanas. São iguanas marinhas. São os únicos lagartos, e aí você começa a criar já uma história aqui, cara, que começa a sair. Lobos marinhos são bonitos? São, mas esses lobos marinhos formam uma espécie que ocupa o arquipélago, mas você não percebe realmente muito as influências de uma especiação, uma diferenciação. Claro que é outra espécie, mas visivelmente você não vê isso. Com esse cara, você já começa a ver as coisas acontecendo. Porque esse cara provavelmente veio flutuando, era uma iguana terrestre, veio flutuando do continente da América do Sul em balsas feitas de vegetação, e chegando aqui, o cara não tinha como se alimentar das mesmas coisas que se alimentava. Provavelmente ele veio nas balsas, ele veio se alimentando, são caras que são herbívoros. Ele adaptou o que na sua alimentação? As algas. Agora, como é que foi essa adaptação, né? Porque você pensa, o bicho, ele frequentou o ambiente marinho, vai buscar o alimento lá, mas o mar, os oceanos tem sal, residual de sal. Esses bichos, obviamente, respiram ar atmosférico, mas a partir do momento que você mergulha, você vai acumulando sal.
O que esses caras fazem? O sal que acumulado seria tóxico, eles expelem através de espirros. Eles têm glândulas que acumulam esse sal e depois expelem através de um espirro uns cristais que ficaram formados. Tem que se preparar muito, cara, para poder enfrentar esse mar gelado, porque esses caras são psilotérmicos, isso quer dizer, esses caras são animais de sangue frio. Você imagina um bicho desse, o que ele está fazendo agora? Ele está absorvendo o máximo que ele pode de calor, o máximo que ele pode, por isso vê alguns, inclusive eles acabam se expandindo, olha, como aqueles ali, olha, eles acabam expandindo o corpo e ficando mais gordinhos. Por que eles vão ficar? Porque eles querem aumentar a superfície dele para poder receber os raios solares, aquecer ao máximo o corpo dele, para depois ele poder mergulhar para buscar o seu alimento. Aí esses caras retornam depois e acabam ficando desse jeito, amontoados, porque eles aí mantêm o calor embaixo do sol para poder começar todo o processo digestório deles, dessas algas. E precisa de calor. As rochas são vulcânicas, as rochas são excelentes. Essa aqui, Galápagos, foi formada por um empilhamento de lava, de atividade vulcânica. E essas rochas, elas absorvem muito facilmente o calor e elas demoram a perder esse calor. Então, os bichos ficam tudo amontoado ali. Sol em cima, rocha embaixo. Vamos agarrar a nossa Triton e circular por Galápagos. Olha que privilégio! Uma Mitsubishi aqui em Galápagos. Em Galápagos a gente para na estrada para os jabutis passarem, eles têm prioridade. Galápagos tem 3% de sua área fora do Parque Nacional. É onde vivem as pessoas, nas 4 ilhas em que vivem as pessoas. É um arquipélago, aqui tem mais de 14 grandes ilhas, mais de 47 ilhotes. E esse cara é o grande protagonista e responsável pelo nome do arquipélago, Galápagos. E nós estamos fora da área do parque. Não só vivem as pessoas, como vivem também os animais, a fauna acaba invadindo, na verdade não invadindo, né? O ser humano que acabou invadindo, mas nessa área reservada, fora do parque, a fauna frequenta também. E as mesmas regras que se aplicam no parque, se aplicam fora do parque. Distância mínima entre os animais e as pessoas. E isso acabou tornando, já que esses protagonistas, as gigantescos, eu gosto de chamar de jabutis, mas enfim, são conhecidas como tartarugas de Galápagos, animais que podem chegar a mais de 200 quilos, os maiores quelônios terrestres que existem, terrícolas, não terrestres, né? Terrestre seria a terra, e aí nós temos as tartarugas marinhas que podem ser maiores do que esses animais, mas os maiores quelônios terrícolas são esses animais.
população local, os fazendeiros, porque aqui você tem atividade pecuária, as vacas, é gozado porque você encontra vaca no pasto, no meio você encontra jabutis gigantes, aqui tem agricultura, enfim. Junto com essas atividades que são próprias, características do campo, o pessoal aqui aprendeu a desenvolver o turismo em cima desses caras. Como esses caras acabam entrando nas propriedades privadas, eles conseguem desenvolver, junto, claro, com autorizações dos órgãos do meio ambiente, conseguem desenvolver o turismo. Olha que legal, que outra fonte de receita. Ou seja, o cara respeita, claro que ele quer o maior respeito, o fazendeiro, com esses bichos, conserva esses bichos, porque esses bichos acabam trazendo recursos. É sempre assim. Se não tem envolvimento financeiro, fica difícil você fazer conservação e ensinar as pessoas a respeitar. Quando começa a gerar um retorno financeiro, desperta o interesse. E aí engaja essas pessoas na conservação. Elas entendem, né? Nós estamos indo para justamente uma desses locais, dessas fazendas que permite o turismo. Vai ser, vamos encontrar animais muito maiores do que esse aqui. Isso aqui é um bebê. Isso aqui é um jovem ainda. Olha que lindo. Nós estamos na ilha de Santa Cruz. E esse bicho é simplesmente o maior jabuti que existe no planeta. Originalmente eram 15 espécies. Porque como se formam as espécies? A especiação se forma através do isolamento geográfico. Então, é uma ilha, vão se reproduzir somente aquela população entre eles, né? Os indivíduos daquela população só vão se reproduzir entre eles, e aquilo vai criando características em comum que as diferencia de outros animais que vivem em outras ilhas. Outros jabutis que vivem em outras ilhas. Aí forma-se uma nova espécie, o mesmo gênero, só que outra espécie. Esses caras podem chegar a mais de 1,10 m de comprimento de casco e mais de 200 quilos de peso. Podem viver mais de 100 anos. Podem ficar 1 ano sem se alimentar ou beber água. O que, no caso deles, acabou sendo um prejuízo, porque os bucaneiros, piratas, caçadores de baleias e caçadores de lobos marinhos que vinham até aqui, quando ainda não era protegido, porque essa ilha foi esquecida durante 300 anos desde que foi descoberta, até o Equador tomar posse. Então aqui era a terra de ninguém. Então os caras pegavam esses jabutis e levavam dentro das embarcações porque é garantia de carne fresca. O bicho vive 1 ano sem comer nem beber. Hoje restam 12 espécies ainda das 15 originais. E há um grande trabalho de reprodução das estimadas 500.000, dos 500.000 jabutis que viviam aqui na época do descobrimento, hoje vivem cerca de 50.000, o que é bastante. Ainda é um animal ameaçado, mas hoje a situação já está muito mais sob controle graças ao trabalho do pessoal do Parque Nacional de Galápagos. Tem um trabalho de reprodução muito bonito em cima deles. Galápagos é o arquipélago onde, o gigante dinossauro, onde foi desenhada a teoria da evolução das espécies. Origem e evolução das espécies. Galápagos.